quem vai acreditar na notícia que trazemos? A quem relatar o poder do Senhor? Crescia diante dele como um broto, qual raiz que nasce da terra seca. Não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar. Não tinha aparência que agradasse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa dos nossos pecados. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. É com essa leitura de Isaías que começamos hoje a meditação da Via Sacra do Nosso Senhor Jesus Cristo. Os jovens da nossa paróquia se reuniram, leram as leituras, interpretaram e trouxeram para a sua vida um pouco de cada estação da Via Sacra. A seguir você vai assistir um pouco desses comentários e nós esperamos que essas reflexões ajudem a cada um de nós nos aproximarmos cada vez mais da nossa conversão. A história aconteceu há mais de 2000 anos. Poderia ser só uma história, poderia ser só um livro, poderia ser apenas algo que ficou no passado, mas é um retrato vivo e real da nossa vida até os dias de hoje. Hoje, se a história se repetisse, como se repete a cada ano, segundo a tradição da Santa Igreja, se nós estivéssemos naquela cena, quando estaríamos gritando, crucifica-o, crucifica-o? Olhando para o nosso dia a dia, nas nossas atitudes, quando carregamos a cruz junto com Jesus e quando largamos ele simplesmente carregando a nossa cruz sozinho. Quando estamos ao seu lado e quando nos desviamos. Será que a gente se assemelha àquela mulher que enxuga o rosto de Jesus com compaixão, com zelo, com cuidado? Ou será que a gente está só dando chibatada e negando ele? Quando Jesus carrega a cruz por nós, não é sozinho. Ele carrega os nossos pecados. Ele carrega mais do que isso. Ele carrega o amor por cada um de nós. E no nosso dia a dia, o que a gente tem feito para dar valor a esse amor de Deus? Quantas vezes a gente grita crucifica-o e quantas vezes a gente espera a ressurreição? Jesus, no caminho do Calvário, também teve medo, porque além dele ser 100% Deus, ele também era 100% homem. Assim também ocorreu com Maria. Maria entendia os planos de Deus e entendia o que ia acontecer, mas ela teve medo, teve tristeza de ter vivido aquele momento. Maria vem nos ensinar que, apesar das dificuldades, dos momentos de luta, de sofrimento, que como ela passou nesse momento do Calvário, é importante entender os planos de Deus, entender o propósito que normalmente é maior que esse sofrimento que tanto Jesus quanto Maria passou no caminho do Calvário. E ele também funciona assim para nós, porque muitas vezes chega as dificuldades, os sofrimentos, mas a gente tem que entender que o propósito de Deus é maior na nossa vida. Que por mais que a batalha pareça grande, pareça árdua, a vitória em Jesus é maior do que essa batalha. E depois dessa batalha a gente vê que a vitória é muito maior. No momento em que Jesus viu o que ele esperava, ele questionou ao Pai uma outra forma de realizar o plano dele naquele momento, mas pediu para que mesmo assim fosse realizada a vontade de Deus. E por compaixão a nós, pecadores, ele aceitou sem hesitar carregar a cruz
com todos os nossos pecados. A condenação de Jesus aconteceu por conta da traição de um de seus discípulos. Por apenas 30 moedas, Jesus foi vendido aos que lhe perseguiam. E mesmo com tamanha injustiça, Jesus não os condenou ou se lamentou por estar passando por aquilo. Do mesmo modo, nós devemos pedir a Deus o que queremos, mas sempre pedir para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, mesmo que não seja aquilo que nós pedimos. Herói de toda a terra, herói de todos os homens, herói de todas as gerações, Cristo Jesus. A morte de Cristo na cruz foi a mais dolorosa e cruel de todas, porque não havia na terra o que consolasse e o que aliviasse a dor que Jesus sentia naquele momento. Por isso, ele se sentiu abandonado, tamanho o peso e a dor que os nossos pecados lhe causavam, e elevou a Deus o questionamento de estar sozinho. Sendo ele 100% homem, ele padeceu e foi humilhado. Porém, mesmo assim, obedeceu ao plano da salvação, satisfazendo a justiça de Deus como se fosse um pecador, na certeza de que em breve estaria ao lado do Pai. Em diversos momentos estamos sujeitos a encarar também a solidão e a sensação de abandono na nossa vida, sobretudo nesse momento tão difícil, tão delicado que o mundo inteiro tem encarado, onde estamos expostos ao perigo e à fragilidade de ver o sofrimento de tantos irmãos todos os dias. Devemos nos espelhar em Jesus, que levou sobre si todos os castigos que deveriam ser nossos, nos salvando da morte e passando pela mais amarga dor, sentindo-se sozinho, mesmo assim, confiou nos planos e na vontade perfeita de Deus. Toda vez que nós pecamos, é como se nós estivéssemos colocando Jesus na cruz novamente e desagradando o coração dele. E Jesus, ele sempre foi muito obediente ao seu Pai, assim como nós também devemos ser obedientes a ele e fazer as suas vontades, porque ele quer sempre o melhor para nós. Além do mais, ele foi muito humilhado e ele não morreu por qualquer coisa, ele morreu para nos salvar-nos e nos livrar-nos dos nossos pecados. Agora eu vou ler uma reflexão do livro da Imitação de Cristo, que está falando um pouco sobre o que a gente estava conversando. Não temos neste mundo senão um só interesse, o da nossa salvação. E ninguém pode salvar-se senão em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. A fé em suas palavras, obediência a seus mandamentos, a imitação de suas virtudes, eis a vida do verdadeiro cristão. Não há outra, o mais é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o que se fadiga debaixo do sol? Riquezas, prazeres, honras. Que é tudo isso quando se lança o corpo na sepultura e a sua alma vai para a sua eternidade? Pense nisso seriamente desde hoje, porque amanhã talvez seja tarde. Trabalhe enquanto é dia, antes que chegue a noite eterna. Acumule riquezas que não perecem e nem os ladrões podem roubar. O que me marcou bastante, né, em experiências assim de Via Sacra e de poder passar essa semana maior vivendo, né, tudo que a igreja tem para oferecer e refletindo na Via Sacra, é essa entrega de Jesus da mãe dele, né, para nós. Naquele momento em que ele diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, ele não está só dando a João uma mãe e a Maria um filho, né? Ele está dando pra gente um dos maiores presentes que a igreja tem e também um ponto em que mostra o nascimento da igreja, né? Jesus, ele dá Nossa Senhora como nossa intercessora, né? Como mãe, como auxiliadora, mas também ele dá esse tesouro para a igreja, né? Essa herança. Então o que fica marcado para mim é esse presente de amor. Muitas vezes a gente fica só refletindo na morte, né, de Jesus, que ele guardou, né, no coração e sofreu as dores de todos os pecados, mas ele também deu vários presentes pra gente e um deles é ter Maria como nossa intercessora. Então eu enxergo que é um grande presente de amor de Jesus
para nós que perdura até hoje, né? Dentro da igreja, e é algo que deve ser disseminado, né? Algo que deve ser vivido, porque é muito importante reconhecer e viver a devoção a Maria. Após sondar as últimas estações da Via Sacra, pude chegar à conclusão de que o luto é a palavra-chave para a descrição de tal momento, pois o medo, o desolamento, a incerteza são coisas que, para serem compreendidas, precisam do luto para terem tal entendimento. No momento atual, onde passamos por uma grande e terrível pandemia, onde muitos, milhões, milhares, já morreram, é necessário o luto para que possamos ter o entendimento do que aconteceu. E ao contrário do que dizem e do que pensam por aí, o luto é um momento de silêncio, respeito, oração, para que com isso possamos da melhor forma entender o ocorrido. Para melhor entendimento, eu logo penso em Maria, que perdeu seu filho Jesus, e nada dói mais do que perder um filho, porém, mesmo aflita, Maria não deixou de viver o seu luto. Pelo contrário, ela viveu o luto intensamente, pois ela rezou mais do que nunca e, esperançosa, aguardou a ressurreição do seu filho. Sejam como Maria, vivam a dor do luto em silêncio e oração, mas jamais percam a esperança. Então, após a morte de Jesus Cristo, após sua crucificação, um luto foi instaurado ali, uma tristeza enorme foi instaurada a todos que estavam à sua volta, principalmente aos discípulos, Os discípulos que fizeram a última refeição de Jesus aqui, que foram ao monte onde Jesus estava rezando quando ele foi entregue aos mãos dos soldados. Então, uma tristeza de ver seu mestre, a pessoa, a figura que lidera o seu grupo, acabar sendo morta por uma injustiça. Um luto instaurado entre você, uma tristeza, Só quem passa deve saber, E um medo também que eles tinham do que podia acontecer com eles. Uma possível crucificação, não se sabe, porque eles sempre estavam com Jesus. Então, o povo, que os líderes podiam fazer com eles, era um terror, um medo. Então, não se sabe. E uma passagem que retrata bem essa tristeza que os discípulos estavam é a passagem de Emaús durante o Evangelho de Lucas, que está escrito lá: Cleofas e um companheiro andavam tristes, sem direção, até que encontraram Jesus, e aí continua a história. Então é igual as ovelhas sem um pastor. Ficam perdidas, não se sabe para onde ir, ficam com medo, com receio de serem pegos pela presa, podemos dizer assim. Então, acho que essa era a situação que os discípulos viviam naquele momento. E em meio a todo aquele momento em que Jesus estava sendo crucificado, o sentimento que os discípulos tinham era um sentimento de incerteza, um sentimento de medo do que podia acontecer. E se a gente for parar para pensar, esse sentimento é o que a gente vive hoje, em meio a essa pandemia. Esse mais um ano de pandemia, mais essa Semana Santa que a gente vive longe da igreja, assim como foi ano passado. Mas que nessa Semana Santa a gente possa pensar diferente. Que assim como Jesus carregou a sua cruz, que a gente consiga carregar essa cruz. Que essa pandemia vai passar. Todo esse problema que a gente está vivendo, ele vai passar. Assim como Maria disse para João, para ele ter fé em Deus, para ele confiar em Deus, que nós também possamos confiar. Que assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, trazendo a esperança a todos os discípulos, que a gente possa ter a esperança de que dias melhores vão vir. Que possamos nos lembrar que um dia, por trás de toda agonia, possamos entender que em tudo Ele guardou o seu amor para nós. Após todo o caminho de dor e sofrimento de Jesus até a cruz e sua morte, o coração de todos aqueles que estavam aos pés da cruz
se encheu de angústia e de incertezas, porque eles haviam deixado de lado toda a sua vida mundana para viver com Jesus e por Jesus. E de repente, Jesus estava morto na cruz. E talvez fosse difícil pensar positivo após todo aquele dia de dor e sofrimento que eles passaram. Na Via Sacra, que nós do Jauac ensinamos todos os anos, na 13ª estação, existe um diálogo entre João e Maria, que João se pergunta: o que vai ser de nós agora? E Maria, mesmo diante do sofrimento, responde para João: confia em Deus, João. E é exatamente, mesmo diante do sofrimento, que Maria vem pedir para que a gente confie em Deus durante essa pandemia, durante esse momento de cruz. Nós vivemos dias de tanta incerteza, de tanta angústia, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós vemos tantas mortes e é difícil não se desesperar. Mas, diferente daqueles que estavam aos pés da cruz, que não sabiam o que aconteceria dali para frente, nós sabemos que após a morte vem a vida. E nós precisamos meditar essa mensagem que Maria passou para João. Confie em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Como vimos, a meditação dos jovens que percorreram todos os últimos momentos do Cristo na sua vida terrena. Todos os momentos antes da cruz, durante a cruz e pós-cruz. O convite que nos fica para essa semana é que o Senhor é aquele que carregou sobre si as nossas dores, carregou sobre si os nossos pecados. O Senhor nos quer que olhemos para Ele e sigamos o exemplo, porque o Senhor é mestre e guia da nossa vida, é o Senhor da nossa história. Se o Senhor, que é o Senhor da nossa história, carregou a sua cruz e seguiu, foi até o fim, nós também, pelo exemplo do nosso Senhor e Salvador, também precisamos tomar a nossa cruz. Vivemos um momento muito difícil. Vivemos um momento onde ninguém esperava. Nada disso acontecer. Mas o Senhor fala na nossa vida e fala na nossa história. E nós somos convidados a procurar a mão de Deus. Nós, como igreja, como comunidade, precisamos estar unidos a esse sofrimento, para que nós colocamos na cruz de Cristo o sofrimento dessas pessoas. Como diz o salmista na antífona de entrada da missa da Quinta-feira Santa, nós nos gloriamos da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante que nós olhemos o exemplo da cruz e veja, olha, como Deus nos falou com amor. Estamos cansados de cantar que prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Mas muitas vezes esquecemos do nosso orgulho, na nossa individualidade e não damos nem tempo para os nossos irmãos. Quem dirá? A vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, que nessa Sexta-feira Santa, pelo exemplo do Cristo que carrega a sua cruz, nós possamos tomar sobre nós as nossas cruzes. Nós possamos tomar sobre nós e carregar como Cristo a nossa cruz. Precisamos colocar em mente que a cruz é aquilo que nos leva para o céu. A cruz é sofrimento? Sim. A cruz é fácil? Não será, nunca será. Mas é a cruz que nos dá a salvação. Que nós possamos ter em mente e aprendamos a observar na nossa história e na história do mundo as nossas cruzes que Deus nos dá, para que nós carreguemos a nossa cruz até o fim, para que possamos estar junto do Senhor no paraíso. Eis o convite, irmãos. Não há vitória sem cruz, não há ressurreição sem cruz. Precisamos entrar no sofrimento e seguir o Senhor. Porque quando entramos na cruz, o Senhor nos glorifica. O Senhor nos dá vitória. E é a vitória que nos dará a salvação. O Senhor morreu por nós, derramou todo o seu sangue na cruz, mas morreu com os braços abertos para nos dar a vitória. Deus abençoe, uma santa e abençoada Páscoa. Sexta-feira Santa, celebramos hoje a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia de hoje não é um dia triste para nós, pelo contrário.
Esse é um dia onde nós podemos nos sentir amados por Jesus, que se entrega por nós por amor, que se deixa ser levado à cruz porque nos ama. Que nós possamos, irmãos e irmãs, corresponder esse amor de nosso Senhor. Quero aproveitar também e agradecer os nossos jovens que se empenharam para nos dar esse momento de oração. Agradecer os jovens por serem a presença de Deus no meio da nossa comunidade. Que Deus abençoe vocês, jovens, que vocês possam serem perseverantes e possam ser realmente um grande sinal de Deus na nossa paróquia, na nossa comunidade. Me despeço desejando que todos nós caminhemos para celebrarmos a ressurreição, a Páscoa de Jesus. Que nós possamos, neste Sábado Santo, cantarmos alegres que o Senhor vive, que a cruz não é o fim de tudo, pelo contrário, que a cruz está o início da história da nossa salvação. Bendita seja a cruz de Jesus Cristo, bendita seja essa morte gloriosa que nos livra de todo pecado, que nos livra de todo mal. Deus vos abençoe.